Como colocar 4.000 a mais no caixa sem necessariamente vender mais? Muito boa tarde, dona de loja de moda. Seja muito bem-vinda a mais essa nossa live aqui, essa live de aquecimento do workshop das lojas lucrativas, workshop Loja Lucrativa, que é esse evento que a gente vai fazer lá no dia 7 de outubro, onde a gente vai te ensinar ali estratégias práticas para que você possa negociar mais, para que você possa negociar melhor, para que você saiba a arte da negociação, a arte da comunicação e principalmente fazer com que isso sobre mais dinheiro no seu bolso, sobre mais lucro aí na sua mão no final do mês, tá bom? E todos os dias eu entro ao vivo aqui junto com o Wesley Costa, meu amigo e sócio Wesley nesse projeto. O Wesley é um especialista em negociação e a gente tem feito essas lives meio-dia e, gente, eu tenho visto, né, esse movimento que vocês estão criando, o movimento da loja lucrativa, como vocês já estão aplicando tudo isso que a gente está mostrando aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre maquininha de cartão. É possível negociar com a maquininha de cartão? O que dá para a gente reduzir de custo ali, que vai sobrar mais lucro para a gente? E para isso, claramente, eu vou chamar aqui grandiosamente enriquecer essa nossa live aqui também. Eu tenho visto que vocês estão adorando essas lives, né, pessoal? A gente tem recebido muito feedback positivo e o Wesley está na área aqui também. Fala, Wesley! Boa tarde, Anderson. Boa tarde, donas de loja. Prazer estar aqui Boa. com vocês mais uma vez. Pô, Wesley, prazer todo meu. Que legal esse movimento que está sendo gerado aqui, hein, Wesley? Movimento da loja lucrativa. E, cara, quanta estratégia, quanta técnica, quanta dica, como que as donas de loja estão, assim, cara, abrindo a mente para um assunto que antes nunca foi falado na internet, né, Wesley? Como tem sido bacana esse movimento que a gente está gerando, né? Eu costumo dizer, Anderson, que o resultado que a gente não tem está no conhecimento que a gente ainda não adquiriu. Então, muitas vezes, eu não consigo ter um determinado resultado porque não adquiri um conhecimento. E quando a gente fala de loja, a gente está sempre falando de venda, e vender é super importante. Aí eu sempre falo com as minhas equipes dentro dos nossos negócios que eu preciso canalizar muita energia para venda, porque venda é o coração da loja, venda é o coração do meu negócio. Se eu não vendo, nada mais acontece. Mas depois que eu vendi, o próximo passo mais importante é eu ter mais lucro, né? Eu colocar mais dinheiro no bolso, porque no final das contas, o que nós que empreendemos, o que nós que temos loja, que temos nossos negócios, nós queremos é dinheiro no bolso, é realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Isso é o que faz mais sentido para gente. E para isso precisa de lucro. Então, hoje, dona de loja, o lucro que você não tem está exatamente no conhecimento que você ainda não detém. Cada live dessa a gente está buscando trazer um conhecimento para que você se movimente, coloque em prática e consiga fazer parte daquelas donas de loja que tem mais lucro, ou seja, dessa geração que o Anderson está chamando de geração de lojas lucrativas ou de donas de lojas lucrativas. Fazer parte disso é o quê? É colocar mais dinheiro no teu bolso, mas mais do que isso, transformar esse dinheiro em realização. Esse dinheiro te permitir trazer para você, para sua família, para os entes que você gosta, para as pessoas da sua vida, mais qualidade de vida, a realização de sonhos que talvez você não realizaria. Isso está em vender muito, mas também reter muito dinheiro no meu caixa, na minha loja, para que eu consiga, com esse saldo, gerar a realização dos meus sonhos. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que já participaram aqui com a gente, aí Andes Brasil. Pessoal, boa tarde. Moda Fitness, boa tarde. Mari Lingerie, boa tarde. Eu trabalhei numa loja de lingerie chamada Clássica Lingerie lá em 2001, 2002. Caramba, Wesley, está revelando a idade aqui. Olha como o mundo dá volta, né? Quem imaginaria que hoje você estaria aqui falando para donas de loja? E tudo a gente aproveita, né, Wesley? Tudo que uma vez a gente aprendeu lá atrás, a gente utiliza aqui. Eu tenho certeza que está tendo várias lembranças dessa época, né? E falando em lembrança, eu quero dizer também isso, né? Como todo mundo sabe, ou talvez algumas pessoas não saibam, eu trabalhei no banco durante 10 anos, fiz uma carreira belíssima ali como gerente de banco. E Wesley, cara, tinha uma linha lá nos resultados do banco, né? Quando mostrava os balanços do banco lá, tinha uma linha, vamos dizer assim, só com receitas vindas através das maquininhas de cartão, das taxas que as maquininhas têm do cartão. E era um valor gigantesco, um valor absurdo. E pouca gente reclamava sobre isso, pouca gente procurava o banco para negociar,
pouca gente sabia que era possível ter essa negociação. Primeiro porque muitas vezes as pessoas acham que o banco ele é soberano ali. Cara, a gente sempre falava, meu, ninguém fala sobre isso. E eu queria justamente já trazer para você. Então é possível também ter essa negociação, fechar esse ralo ali de altas taxas, uns juros altos, com o pessoal da maquininha do cartão. Como que é o seu entendimento sobre isso, Wesley? Olha só, a gente precisa olhar para nossa loja com cuidado de entender todos os ralos que levam dinheiro, né? Que levam dinheiro embora. E maquininha de cartão, taxa de débito, taxa de crédito, todas essas taxas, taxa de antecipação de recebíveis, todas essas taxas são taxas que estão levando dinheiro. Só que quando a gente olha para a taxa, o que acontece? É 2, alguma coisa ali, é 5, alguma coisa lá, é 7, parece algo muito pequenininho. Aí eu olho para uma venda, às vezes, de R$ 20, de R$ 30, e falo assim, vendi uma peça a R$ 30, aquilo é 70 centavos. Né? É pouca coisa, não é tanta coisa assim, 2%, 3%, 4%. Só que tinha uma frase que meus avós diziam lá no interior de Minas, meus avós são da cidade chamada Peçanha, Anderson, no interior de Minas, cidade de 4, Peçanha. 5 mil habitantes. E eles sempre falavam que de grão em grão é que a galinha enche o papo. Minha avó sempre falava isso, de grão em grão é que a galinha enche o papo. Só que é de grão em grão, dona de loja, que o seu dinheiro, que o seu lucro vai embora. É 2% aqui, é 3% aqui, é 1% lá. E o que acontece com a maior parte das zonas de loja? Você tem muita coisa para fazer, o seu dia a dia é extremamente desafiador e você até esquece que tem essas taxas lá. Elas estão lá e às vezes a pessoa nem lembra. Né? Se eu perguntar aqui, ó, eu estou vendo aqui a Érica, boa tarde, Érica, a Mari, a Yandes, a Moda Fitness, as pessoas que foram comentando aqui, ó. Vocês colocam aí para mim, qual é o valor das taxas que vocês pagam hoje? Maquininha de cartão, crédito, débito, antecipação. Quais você sabe de cabeça? Tá? Coloca aí. Se não sabe, diz, não sei, não lembro, não tem problema não, tá? Sabe por quê? A primeira coisa que eu vou recomendar para vocês é, Ingrid, boa tarde. A primeira coisa que eu vou recomendar para vocês é, se você não lembra, anota na sua agenda uma reunião mensal com você só para olhar taxas. Quanto que eu estou pagando de taxas? Tá? Eu faço isso, tá? Eu viro e mexo, eu olho para todas as taxas que a gente paga e eu sempre falo, gente, peraí, quanto que a gente está pagando? E aí, outro dia, Anderson, inclusive, eu estava conversando com um dos nossos fornecedores e aí tinha uma taxa lá de R$ 3,49. E eu já tinha conseguido negociar essa taxa para R$ 2,29, R$ 2,39 Nossa. em outra época, com outro fornecedor. E aí o que eu fiz? Chamei esse fornecedor e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. 3,49 é uma taxa de juros muito elevada, uma taxa mensal absurda. Eu sei que a taxa de juros está alta, a Selic está alta, mas essa é uma taxa muito elevada. O que você consegue fazer? Por quê? Porque eu tenho um outro fornecedor que está fazendo para mim a 2,29, 2,39, e o Yandes, não precisa, Yandes Brasil, não precisa ficar triste de você não lembrar, não, tá? De você não saber. Geralmente a gente não sabe. O que a gente precisa é criar o hábito de olhar para isso. Paga uma vez no mês, 10 minutinhos e olha quais as taxas que eu estou pagando. Tá? Quais as opções que eu tenho de rever essas taxas. E aí a Moda Fitness falou assim, ó, eu todos os meses eu estou ligando para o banco. E se o banco não te atende, o que você faz? Você troca. Troca, traz o outro. Traz a outra maquininha. Tá? Por quê? Porque a primeira coisa, gente, nós somos clientes da maquininha, nós somos clientes do banco. O Anderson, ele antes de ajudar vocês, ele era um funcionário do banco, né, Anderson? Você tinha Exatamente. as suas clientes. Tá? Ó, o As suas pessoal tá clientes. mandando aqui as taxas. É exatamente isso. É, elas eram minhas clientes. Olha só, R$ 4,99, isso é um absurdo. R$ 4,99, meu Deus do céu. Gente, 5 por 4,99 é 5, tá? São 5%. 5% significa o seguinte, tá? Se você está com a taxa de 5%, ó, e você vende R$ 10.000, quanto que você está perdendo todo mês? Quanto? 10% de 10 mil seriam isso que você está perdendo R$ 500. Agora, se você traz essa taxa para 3%, você pagou a perder 300, você passou a perder R$ 300. Ou seja, você está tendo economia de 200. R$ 200 por mês. Eu estou falando só de uma taxa. São várias. R$ 200 por mês em um ano já te deu de cara só dessa taxa R$ 1.200, R$ 1.400, R$ 200 vezes 12, 2.400. Se minha 2.400. matemática não está indo, 2.400, são 2.400. R$ 2.400 nesse exemplo.
que você 12.400. está deixando fora do seu caixa. Agora eu te pergunto, tá? Eu estava, Anderson, olhando a viagem para o fim do ano, onde é que a gente vai passar o ano novo e tudo. E toda vez que você vai olhar isso, é tudo muito caro, né? Ano Muito novo, caro. datas comemorativas, é muito caro. Só que com 1.500, com 2.000, com 3.000 a mais no meu bolso, eu consigo ir para um lugar melhor. Eu consigo Exatamente. passar o meu final de ano com os meus filhos, com a minha família, num lugar melhor. E o melhor, de uma negociação que você fez, sem você precisar aumentar a sua venda. E aí você trouxe um ponto importantíssimo aqui. A gente está falando, pessoal, de uma taxa da maquininha do cartão. Tem aquelas taxas que você paga de cesta, que o banco coloca cesta básica, cesta... Gente, aquilo ali tudo é negociável. Eu falo porque eu estive do outro lado. Eu fui gerente de banco. E ninguém fala absolutamente nada. Ninguém vai e negocia nada. Simplesmente vocês vão lá e deixa rolar e acaba esquecendo. E um ponto muito importante que eu quero trazer aqui, Wesley, que muitas vezes a dona de loja pode estar aqui, pode estar falando assim, mas um exemplo, tá? R$ 100, você não vai mudar a minha vida. Primeiro, é 100 vezes 12. E o outro ponto, hoje, nessa live de hoje, a gente está trazendo um ponto. Um ponto que é maquininha do banco. A gente já falou aqui, pessoal, sobre fornecedor. A gente já falou aqui sobre negociação com clientes. A gente vai... fornecedor, cliente. A gente vai trazer vendedor. A gente vai trazer cada dia uma ótica, vamos dizer assim. Cada dia um tema. Então, imaginem o conjunto vocês conseguindo reduzir cada parte do que você está fazendo, o quanto isso vai sobrar no final do mês, o quanto isso vai sobrar no final do ano. E principalmente o que a gente quer trazer é essa consciência para a dona de loja de algo que ela nunca nem pensou. Eu tenho certeza. Quem está aqui, gente? Quem nunca pensou em reduzir, em conversar, em negociar com o fornecedor? Coloca eu nunca. E as meninas já estão tendo resultado, né, Wesley? E às vezes a gente até pensa, mas a gente pensa assim, mas e se a operadora dizer não, né? E se eu falar com ela e a dona maquininha falar não, como é que eu faço, né? A primeira coisa é, quantas maquininhas tem hoje no mercado? Quantas opções? Tá? Quantas opções? Quando a gente fala de passagem aérea, você não tem muita opção, né? Eu vou sair daqui e vou voar. Você tem 3, 4 opções. Mas quantas maquininhas tem hoje? Quantos bancos tem hoje? Você falou, Anderson, sobre aquela taxa básica do banco que as pessoas pagam, né? Que é para Sexta. ter cesta básica do banco, né? É um nome estranho para mim, né? É Cesta estranho. básica do banco. Mas para que você está pagando cesta básica do banco? Eu não pago. Olha, você tem os bancos digitais hoje que te entregam uma parafernália de serviço gratuito. Aqui, qual que é Exato. a lógica? Né? Qual é a É. lógica de pagar a cesta básica do banco? A não ser que ela traga uma negociação que faça sentido. O que ela te traz de benefício que justifica você pagar? Porque eu não pago nos meus negócios. Nas minhas empresas, a gente tem todas as nossas contas em bancos que fazem sentido. E aí tem uma questão que é, às vezes, gente, por isso que é muito importante eu entender a técnica que eu vou utilizar para cada cenário. E aí cada Perfeito. caso é um caso, cada caso cada situação é uma situação. Se você tem um banco, por exemplo, vou dar um exemplo até na vida pessoal. Em um determinado momento, Anderson, lá em 2013, 2012, eu fui financiar um apartamento. E aí, quando eu fui financiar um apartamento, eu precisava de crédito. E aí, eu fui negociar com um dos bancos que eu tinha crédito, que eu já tinha conta há muitos anos, fui negociar com a Caixa Econômica, que é o mais tradicional, e no banco que eu tinha conta há muitos anos, quando eu sentei para conversar com eles, eles me apresentaram um pacote. Falaram assim, olha, se você tiver plano de previdência, se você tiver não sei o quê, se você tiver não sei o quê, se você não tiver não sei o quê, a Sei gente bem consegue como é uma isso. taxa melhor para você. Né? E aí, o que a gente faz, dona de loja? Eu pego todos esses pontos que o banco está me apresentando e eu vou verificar. Faz sentido? O quanto que eu vou gerar de economia no meu bolso para eu verificar se vale a pena eu investir, ou eu pagar, ou eu contratar isso que ele está me oferecendo. Na maior parte das vezes não vale. No meu caso, lá em 2013, não valia a pena. Tanto que eu não fiz. Eu acabei contratando na época pela Caixa Econômica, fiz pela Caixa. E a única coisa que eu tive que fazer na Caixa foi abrir uma conta poupança, que eu não pagava nada. E aí, pelo fato de eu ter uma conta poupança que eu não pagava nada, eu tinha o melhor crédito possível lá e conseguia pagar
um juro muito baixo. Então essa é a primeira coisa que eu preciso olhar. Se um banco, uma maquininha, uma operadora, ela está me trazendo algum benefício, esse benefício coloca quanto a mais no meu caixa? Quanto que entra mais? Muito Tá? bom. Porque se não entra mais, não faz sentido. Muito bom, Wesley. Que legal, cara. Você falou Sensacional. pessoa, Anderson. A Erika falou assim: olha, pessoa física tem o conta essencial, não pago taxa. Na jurídica também, tá? Nenhuma das minhas empresas, Érica, pagam Na taxa de jurídica, conta. na jurídica, as taxas são melhores do que na pessoa física porque é para negócio, né? Agora, Wesley, uma coisa que as donas de loja que estão acompanhando aqui pode pensar assim. Mas, Anderson, cara, eu não sei o que eu vou falar. Tipo, será que o gerente não vai ficar pensando, quem que é essa pessoa que está aqui querendo vir reduzir a taxa? Vai achar que eu sou boba? Ou se descobrir que a minha loja nem está vendendo tanto assim e ainda eu tô querendo ir lá negociar? Tem esse pensamento, cara, porque a gente está trazendo muitas coisas aqui, a gente tem recebido depois as mensagens das donas de loja, falar, mas eu pago tão pouco, você acha que dá para melhorar mesmo? Ou tipo, meu, o que que vão pensar se eu for lá conversar? Principalmente uma mentalidade da dona de loja com medo de fazer essas negociações. Como que a gente pode ajudar elas a, né, se empoderarem e entender que elas têm a técnica para isso? Provavelmente, dona de loja, você já ouviu a frase: o cliente tem sempre razão. E eu não acredito que é sempre, não, tá? Mas o cliente tem razão muitas vezes. E você precisa defender o crescimento do teu negócio. E para os teus fornecedores, a maquininha de cartão, o banco, todos aqueles que estão te cobrando taxas, para ele é muito bom que você cresça. Porque quanto mais você cresce, mais serviço, mais produto você pode consumir dele. Mais lucro você dá para ele. Então, quando você vai abordar, por exemplo, a maquininha, quando você vai abordar o gerente do teu banco e vai negociar com ele, a primeira coisa que você fala assim: olha, eu estou olhando para o meu crescimento, eu preciso fazer investimentos na minha loja. A minha loja talvez não está vendendo tanto quanto eu gostaria, e eu preciso fazer investimentos na minha loja. E para eu fazer esses investimentos, eu preciso diminuir a taxa que eu estou pagando. E se não for com você, eu vou ter que trazer outra. Gosto de você. Né? Eu sempre falo isso com os meus fornecedores, porque são ótimos, tá? Eu sempre falo assim: olha, eu adoro trabalhar com você, mas essa taxa ela não está assertiva. E aí eu vou buscar no mercado outras opções. E sempre tem, tá? Sempre Muito tem. legal E eu essa não estou visão. recomendando você. Tem um ponto que a gente tem que tomar de cuidado, que é não trazer um barato que pode sair caro. Quando a gente fala de colocar R$ 4.000 a mais no seu caixa, não é economizar aquilo que não deve ser economizado. Né? Não adianta eu Ah, pegar uma maquininha que não vai me dar segurança, que dá pau toda hora, que não funciona na hora de eu fechar a minha venda, ela vai travar. Não adianta eu fazer isso. Eu tenho que perfeito. tomar esses cuidados. Não é o barato que sai caro. É eu conseguir negociar com bons fornecedores uma redução que seja assertiva, porque ele sempre tem margem. Do mesmo jeito que quando você coloca o preço nas suas peças, você tem uma margem para dar um desconto, os fornecedores também têm. A maquininha tem Legal. margem, o É a banco tem gente ter margem. essa certeza de que o banco tem a margem para negociar. Tem. E se aquele que eu estou conversando não tem, eu vou para outro. Ah, você não precisa. Perfeito. Fidelidade, gente, é com o marido, com a esposa, né? Nem com filho a Legal. gente tem fidelidade. No meu caso, se eu tenho dois, não dá para ter fidelidade, são dois, né? Perfeito. Eu não tenho que Perfeito. ter fidelidade com o banco, eu não tenho que ter fidelidade com a maquininha, eu tenho que ter fidelidade com o meu negócio, fazer com que minha loja prospere, com ela performe. E esse medo, Anderson, essa dúvida, muitas vezes vem pelo fato de não ter o conhecimento. Como que eu É, não falo, né? O que, que e eu falo com essa maquininha? Agora, a partir do momento que você se porta como cliente dessa maquininha, desse banco, quando você se coloca como cliente, e não é ser arrogante, tá? Mas é entender que você tem um valor para esse fornecedor, você é cliente dele. Quando você se porta como cliente, quando você se posiciona como cliente e de maneira educada, de maneira consistente e com técnica de negociação, e aí tem técnica para fazer isso, tá? Lá no workshop, no dia 7 de outubro, o professor 7 de Anderson e outubro. eu, a gente vai trazer para vocês os primeiros passos para aplicar técnica de negociação para esse tipo de situação. Aqui, essas lives são um aquecimento. O que, que elas precisam comentar aqui para elas receberem o link e participarem do workshop, Anderson? Muito bom, Wesley. Estou até colocando aqui nesse exato momento. Pessoal, então, como a Wesley falou, a gente vai fazer um workshop no dia 7 de outubro. Parece que está longe, mas se a gente pisca o olho, já está Aí, aí, né? tá bom? E a gente vai ensinar para vocês
essas técnicas, os primeiros passos para você negociar, né? A gente está falando aqui hoje de maquininha de cartão, mas maquininha de cartão, banco, fornecedor, cliente, tá? Então, vendedor, Desconto, né? negociar a comissão. Para vocês participarem do workshop, é só digitar aqui lucro. Gente, qual é esse movimento que a gente está trazendo para vocês, donas de loja? A gente está trazendo esse movimento justamente para vocês entenderem que não basta você vender bem, não basta você aumentar cada vez mais as suas vendas. Se você não tiver os olhos para o seu negócio e saber que dentro do seu negócio tem várias outras partes e na qual você pode, né? Conversar com essas outras partes, ter técnicas para negociar essas outras partes, isso vai fazer com que você, primeiro, só aumente o seu custo cada vez mais. A partir do momento em que você tem técnica, que você sabe como conduzir uma negociação, você vai aumentar o seu lucro sem necessariamente ter que aumentar a sua venda. Isso é dinheiro no bolso, né, Wesley? E o Wesley é um cara que é especialista nisso. Então a gente quer trazer para vocês essa visão, pessoal. Digita lucro para vocês participarem do nosso workshop gratuito, workshop do movimento da dona de loja lucrativa, e é isso que a gente quer ver elas fazerem parte dessa geração, né, Wesley? Chega, vamos dar um ponto final para a loja que vende e não vê o dinheiro no final do mês. Eu, particularmente, tenho falado com muitas donas de loja, eu vejo que esse é um problema delas, e que bom que a gente está conseguindo trazer isso para elas. Eu já ensino elas a aumentarem as vendas há 10 anos, e elas sempre vêm me pedindo, Anderson, cara, eu estou conseguindo vender bem, mas eu não vejo a cor do dinheiro. E um dos problemas está justamente nesses ralos, né? Torneira aberta com a venda, mas o ralo aberto também, o dinheiro vai todo por falta de saber a negociação com as É, partes, vamos dizer assim. a Vânia, Anderson, ela colocou uma pergunta interessante aqui. Ela falou assim: olha, boa tarde, essa negociação serve para frete? Sinto Oh, que tenho boa. muitas vendas por causa do valor do frete. Sim, Vânia, tem técnica para eu poder tanto reduzir e conseguir também retirar o valor do frete, e tem fornecedores que não retiram, tá? Tem situações que eles não retiram, mas tem técnica para eu reduzir e retirar em determinadas situações, e até negociar com outros fornecedores, e eu sempre na compra buscar tirar esse custo. E conseguir também negociar com os meus clientes, se você está vendendo online, por exemplo, vai mandar entregar para eles. Né? Então, quanto mais esse cliente compra e quanto mais eu gero valor para ele, eu consigo muitas vezes trazer um custo de frete mais assertivo. Isso também vai depender de qual é a volumetria, o tamanho, o peso desses produtos. Então, tem produtos, às vezes, que a entrega ela vai ficar um pouco mais cara mesmo, mas a partir do momento que você atua nessas duas frentes, tanto com a negociação do frete para com o seu fornecedor, quanto já pensando em como atrair mais valor para o seu cliente, gerar mais desejo no seu cliente para reduzir o frete para ele, o que permite, Vânia, que você entregue para o seu cliente sem frete, ou com um custo menor de frete? Você tem uma margem maior de lucro. Quando você tem Exatamente. uma margem maior de lucro, você pode converter parte desse lucro em benefício de frete para o teu cliente. Então, essa é uma estratégia muito poderosa. Eu fecho os ralos. Ontem a gente estava falando do ralo do desconto. Como que eu vendo mais, dando menos desconto ou não dando desconto. Dando desconto na hora certa. A gente já falou, e teve uma colega aqui que conseguiu, numa primeira negociação, 20% de desconto com o fornecedor. Gente, 20% em 10 mil são 2 mil reais. 20% em 30 mil são 6 mil reais. E 50% de desconto com outro fornecedor. 50% de desconto em 30 mil reais, gente, são 15 mil. É muito dinheiro. Então, quando você fecha esses ralos que estão vazando o Faz muita seu dinheiro, diferença. Faz muita diferença. faz diferença, porque te dá o poder, Vânia, de pegar parte desse lucro e falar assim, como que eu vou canalizar isso para aumentar as minhas vendas? Opa, as minhas clientes estão com dificuldade por causa do custo do frete. Eu vou montar uma oferta seguindo aquilo que o professor Anderson recomenda, vou montar uma oferta para ela de forma que ela compre mais de mim e não tenha o custo do frete, porque eu já subsidio esse custo do frete aqui É isso nos aí. ralos que eu estou fechando dentro da minha loja. É Então, isso. tem sim técnica para fazer isso. Exatamente. O mais importante que eu tenho trazido aqui, até, pessoal, tenho repetido isso, né, várias vezes, é que você tem que abrir os olhos para esses ralos que você está perdendo dinheiro na sua empresa. E assim, como a gente tem recebido várias mensagens aqui de donas de loja que estão falando, eu nunca imaginei
que eu pudesse ter isso, que eu pudesse falar com o meu fornecedor, né? A gente teve alguns casos aqui que elas já mandaram aqui pra gente, olha, já fui lá, falei, melhorei a negociação e já está tendo um resultado prático, né? Quero só pegar um adendo aqui, a Aline falou, comprei o curso seu ontem e já comecei a assistir as aulas, estou amando, que legal, Aline, seja bem-vinda, muito bom receber o seu feedback aqui. A Iana, minha cabeça tá uma bomba, muito obrigado pelas aulas, acabei de negociar com o fornecedor e ganhar um frete grátis. Então, gente, olha quantas frentes vocês podem trabalhar, né? E eu, Wesley, a gente está tomando esse cuidado aqui, pessoal. Tem tanto tema para a gente trazer que a gente está tomando esse cuidado de cada dia trazer um tema diferente. Então, como eu falei, ontem nós falamos sobre clientes, na semana passada falamos sobre fornecedor, hoje falamos sobre maquininha. Então, cada dia a gente está entrando ao vivo aqui, meio-dia, nessa sequência de lives, que é só, pessoal, essas lives são só o aquecimento do nosso workshop. A gente vai fazer um workshop, a gente vai ficar ali, né? Várias horas ali falando sobre isso. Esse workshop vai acontecer lá no dia 7/10, workshop 100% gratuito, 100% online, onde vocês vão aprender os primeiros passos da negociação para que vocês possam ali ter uma loja lucrativa. E para você participar desse workshop, é só digitar aqui a palavra lucro. Lucro. E Wesley, hoje nós falamos sobre maquininha, tiramos já várias dúvidas aqui, né? E amanhã a gente está de volta aqui em mais uma dessas nossas lives que está sendo um sucesso, Wesley. O que você pode falar para as donas de loja convidarem mais gente para participar? Bom, só se você quiser gerar valor na vida das suas colegas, aquelas donas de loja que estão perdendo a oportunidade de colocar dinheiro no bolso e de realizar os sonhos delas. E, gente, quando a gente agrega valor na vida das pessoas, esse valor retorna pra gente. Então, compartilha essas lives, compartilha esse momento com aquelas donas de loja que amanhã podem ser suas parceiras. Você estava comentando, Anderson, a gente falou ontem sobre como que eu trabalho com o cliente, reduzindo o desconto, dando menos desconto, aumentando a minha margem de lucro e vendendo mais. Como que eu faço isso? Né? A gente explicou, se você não assistiu a live de ontem, volta e assiste porque ela traz Muito exatamente legal. ferramenta para isso. E quem assistiu, pode dizer aí se eu estou falando mentira, tá? Se valeu ou não valeu o tempo aqui. Se eu estiver falando mentira, pode me corrigir, não tem problema nenhum, tá? Agora, nós prometemos nessa live entregar para vocês um caminho para que você pudesse economizar R$ 4.000. Eu vou fazer algumas contas com vocês para dar clareza. R$ 4.000 é um exemplo. Pode ser 5, pode ser 8, pode ser 10, porque depende da sua loja, tá? O cenário que nós montamos foi quando eu tenho uma situação, por exemplo, onde eu faço R$ 15.000 em vendas por mês. Poderia ser mais, poderia ser menos. E eu tenho uma taxa, por exemplo, de 0,7%. A 0,7% eu consigo economizar 0,7%. Eu já estou gerando um lucro no meu caixa de R$ 105 por mês. Só de 0,7 de economia, tá? Ou seja, se eu tinha uma taxa de 4,99 e eu caí essa taxa para 4,29, 4,99 para 4,29, menos 0,7, eu já consigo colocar no meu bolso pelo menos R$ 100, R$ 105 a mais por mês. Quando eu Muito pego isso e legal. multiplico por um ano, vai dar pouco mais de R$ 1.200. Se eu pego, por exemplo, a minha taxa de débito, tá? E lá eu estou pagando 2,5%, tá? E eu consigo reduzir um pouquinho isso para 1,8%. Olha que eu não estou falando de reduções grandes, não. Não é você chegar para o teu banco, para a tua maquininha e falar assim, olha, reduz para mim de 5 para 1. Não é isso, tá? São negociações assertivas. Negociações que fazem sentido para aquela operadora, para aquele banco, para aquela maquininha. Até porque uma negociação, ela é boa para ambas as partes. E aí você fez minha cabeça assim bombar, porque muitas vezes a gente fala sobre negociação, pode ser que a dona de loja poderia também fazer essa conta. Nossa, eu vou chegar lá de 5, eu vou pedir para um, o banco não vai deixar. Não. Não. É um pequeno ajuste que faz toda a diferença. Paga a viagem no final do ano. Lembra da fala da minha avó. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Então eu ajusto um pouquinho de uma taxa aqui, eu ajusto um pouquinho de outra taxa ali, eu negocio um pouquinho lá, mas quando eu somo tudo, o papo fica cheio. Gente, minhas analogias são horríveis, tá? Mas é para poder trazer Não, muito uma boa coisa essa que vem analogia. da minha memória. Então, se eu tenho taxa de débito e eu consigo reduzir de 2,5 para 1,8, são 0,7. Se eu tenho uma taxa de crédito, por exemplo, de 4,2, nem é 4,99 no meu exemplo, tá? Teve algumas meninas falando de 4,99, de 4,2, e eu consigo reduzir para 3,5, reduzir 0,7. Então, em cada uma, se eu consigo reduzir só 0,7%, no final de um mês, eu consigo reduzir por volta aí de R$ 400, R$ 500.
Quando eu vou trazer isso para um ano, isso vai tender a dar mais de R$ 4.000 no teu caixa de lucro. E isso nós estamos falando numa operação, numa loja que fatura por volta de 15 mil por mês. Se a tua loja não fatura mais, pode ser mais. Se ao invés de 0,7, você pegar essa loja e falar assim, mas eu acho que lá com a minha operadora, com o meu banco, eu consigo negociar 0,8 ou 0,9, que já dá um impacto absurdo. É 0,1% que pode mudar muito o teu resultado no final de um ano, no final de 2 anos, no final de 3 anos. É muito mais lucro no teu caixa, dentro do teu negócio. E Anderson, a gente estava falando sobre agregar valor na vida das pessoas, e eu acredito que essas lives têm esse contexto. Quando a gente está trazendo aqui para vocês, a gente está trazendo coisas práticas. Eu trago aquilo que eu faço. Aquilo que eu não faço. Eu estava, inclusive, Anderson, numa live na quarta-feira passada de um outro projeto, e aí uma aluna, que já conheço, uma senhora já conheço há muitos anos, é aluna nossa em outros projetos há muitos anos, ela foi e me fez uma pergunta de algo que eu não executo, que eu não aplico. E aí eu vi, chama Ima, eu virei e falei assim, Ima, não faço ideia para te dar essa resposta. Porque realmente eu não faço ideia. Né? Quando a gente traz aqui para vocês, e tudo que eu estou falando aqui com vocês, o professor Anderson está trazendo para vocês, são coisas que a gente aplica. Perfeito. Nada é de teoria. Apesar de ser muito bem fundamentado, são coisas que a gente aplica. E eu acredito que vocês aplicando, isso traz resultado na vida de vocês, e isso é valor. Tá? Então, para você que quer aprofundar nisso, comenta lucro para participar do workshop. E aqui tem um ponto importante que eu quero dar clareza para vocês. No dia 7 de outubro, a gente vai fazer esse workshop. Nesse workshop, a gente vai consolidar tudo que nós estamos passando aqui ao longo dessas lives, mostrando para vocês quais as técnicas e os primeiros passos para você transformar a sua loja em uma loja mais lucrativa. Isso não quer dizer que tudo que nós estamos passando ao longo dessas lives você já não deve aplicar. Aplica aquilo que você aprendeu aqui hoje, já traz para a gente feedback amanhã. Já vai colocando em Live de prática. amanhã. Porque isso já vai te trazer dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso, indiscutivelmente. Tá? Quanto mais você fizer, maior vai ser o resultado no teu caixa, maior vai ser o resultado no teu bolso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lá no workshop, a gente vai trazer para vocês os primeiros passos para aplicar essas técnicas. Então, isso é gratuito, você vai ter os primeiros passos para aplicar e ainda colher mais resultado. Isso é a nossa forma de agregar valor para vocês. E para aquelas que quiserem, tem uma surpresa. E eu não aguento segurar o segredo, eu não aguento segurar a surpresa. Então, Anderson, não briga comigo porque eu não aguento. Não dou conta de segurar o segredo. No dia 7, nós preparamos para vocês um programa, que é o programa Lojas Lucrativas. É um programa absurdamente inovador. Tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje, para quem comentou aqui, entrei num curso, professor Anderson, estou adorando. Tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje tem o foco em vender mais. Isso é fantástico, isso é fundamental, isso é extremamente necessário. O programa Donas de Loja ele é o próximo passo. É o passo para você conseguir lucrar mais em cima das vendas que você faz e até potencializar essas vendas quando a gente utiliza, por exemplo, no caso do desconto, que foi o que a gente conversou ontem. Então ele é um programa preparado para isso e vocês vão ter a oportunidade de entrar na primeira turma desse programa no dia 7 de outubro. E é só para aquela dona de loja que quer ter mais lucro. Quem não quer ter mais lucro não tem que estar lá. É só para quem quer ter mais lucro. Então, nossa forma de agregar valor na vida de vocês é trazer cada dia aqui nesse aquecimento, nesse esquenta, um tema que você aplica na prática e tem resultado real. Quem está aplicando está tendo. A gente viu aqui hoje o Mundo Kidson falando que teve resultado, a gente já viu a Yannis falando que teve resultado, a Iana falando que teve resultado, e outras colegas que eu não lembro agora de cabeça. Muitas donas de loja já tendo resultado, elas mandam aqui no nosso direct falando que assistiram a live, que já estão aplicando, tendo muito resultado. E, gente, é esse movimento que a gente quer gerar com você. Esse movimento de você bater na mesa e falar assim, cara, não aguento mais. O que está acontecendo? Eu vendo e não vejo o dinheiro. E aí, gente, é justamente um ponto cego que está na sua frente e que a gente está trazendo essa clareza para que você possa fechar esses ralos, você possa fechar aonde seu dinheiro literalmente está vazando. Então, esse nosso evento, esse nosso workshop vai ser justamente para você que quer saber como ter mais lucro na sua loja sem precisar necessariamente, né, aumentar as vendas, que a gente sempre fala que é algo que eu ensino há tempos e agora a gente vai trazer essa parte da lucratividade para você também. Então, gente, olha só, digita aqui lucro, olha o que a Ana falou. Eu já escrevi lucro umas 200 vezes para não poder ficar sem isso aí.
digita lucro para vocês não perderem por nada. Quando vocês digitarem lucro, você vai receber aqui no seu direct. O que que é o direct? As mensagens individuais. Importante elas fazerem esse processo também, Wesley. Né? Digita lucro. Acabando a nossa live, vai ali no direct, nas mensagens individuais e clica lá no link para você se inscrever e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Que a gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente envia todas as informações do nosso evento. E Wesley, quero convidar elas para virem amanhã novamente aqui. Gente, eu sempre tenho falado isso. O nosso dia a dia é uma correria, a gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, assim, ó, para você não esquecer por nada, muitas vezes o Instagram não avisa que a gente entrou na live. Para você não esquecer por nada, pega o seu celular agora, a gente está acabando aqui a live. Pega o seu celular e coloca aí uma notificação, coloca um despertador. Live com Wesley, com Anderson, amanhã, meio-dia. Assim, você vai estar aí fazendo qualquer coisa, vai tocar seu celular, você vai lembrar da gente e a gente vai estar aqui meio-dia. Wesley, adorei, cara. Mais um dia aí. Que bacana esse movimento. Parabéns por esse trabalho. Da gente principalmente conscientizar a dona de loja, ajudar as donas de loja a terem mais lucros, principalmente para que elas possam, né, realizar todos os sonhos dela, porque eu falo que não é justo com elas mesmas trabalharem tanto, se esforçarem tanto e terem um salário ali quase que, né, de uma CLT, de uma secretária, cara. E é esse o nosso movimento que a gente quer gerar com elas para que elas possam ter uma vida mais digna, uma vida com mais lucro, elas realizem todos os sonhos delas e só com conhecimento para fazer isso, não é verdade? Anderson, para a gente encerrar, eu queria trazer uma dúvida que talvez está passando na cabeça da dona de loja e que a clareza de responder essa dúvida me ajudou demais. Eu vou trazer isso em números para vocês. Às vezes você pensa assim, ah, mas eu vendo tão pouco. O Wesley trouxe aí um exemplo de uma pessoa que vende 15 mil reais, mas eu vendo 3, eu vendo 4, eu vendo 2, eu vendo 5, eu vendo 8. É muito pouco. Será que vale a pena? Será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Muitas vezes isso vai passar na sua cabeça. Tá? E é natural que passe. Por quê? Porque às vezes a gente acha que o pouquinho que a gente faz, o que parece muito pouco aquilo que a gente faz, não é significativo ou não tem tanta relevância. Mas foi justamente por pensar diferente disso. Tem uma frase bíblica, para quem é mais religioso já vai ter lido isso, para quem é menos religioso vai ouvir aqui agora, mas tem uma frase bíblica que ela diz assim: se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Quando eu sou fiel no pouco que Deus me proporciona, e pouco é relativo, o pouco às vezes para um não é o pouco para outro, né? Mas se eu sou fiel naquilo que Deus me proporcionou, Ele vai me trazer mais, Ele vai me permitir mais, a minha loja vai crescer mais, os meus negócios vão crescer mais. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu me recordo, Anderson, em determinado momento aqui nos nossos negócios, eu comecei a aplicar esse processo. E num primeiro mês, depois de fazer negociações, de aplicar e tudo, eu tive 70 centavos de lucro. 70 centavos. E aqueles 70 centavos, eu olhei para ele e para mim ele parecia tanta coisa. Sabe aquela sensação assim, nossa, eu consegui 70 centavos. Não Né? é E pelo não é que 70 valor, né? centavos era dinheiro, não. Mas é porque eu consegui um dinheiro que eu não precisei trabalhar mais para ele. Foi na negociação. 70 Sensacional. centavos. E aí eu Sensacional. continuei fazendo. Gente, presta atenção nisso, tá? Começou com 70 centavos. Eu continuei fazendo. E passou 6 meses, passou um ano, em um determinado período, que eu não sei precisar quanto, mas foi em torno de um ano e pouco, essas negociações renderam no meu caixa 70 mil reais a mais. De 70, e parece muito, né, de 70 centavos para Sete, 70 mil reais, mas foi isso mesmo. Eu não vou alterar o número aqui para não parecer, não. É isso, foi exatamente 70 e poucos mil reais. Sai de 70 e poucos centavos para 70 e poucos mil reais de economia, de dinheiro no caixa, de dinheiro no bolso. Então você que está pensando que hoje você fatura muito pouco, você que está pensando que você é pequena, que talvez isso não seja para você, quando eu sou sensacional. fiel no pouco, Deus me confiará mais. Se eu não sou fiel no pouco, não adianta eu ter muito. E às vezes eu Já não consigo anotei. faturar muito, eu não consigo crescer muito a minha loja porque eu não administro o pouco. Então, em cada centavo, cada pequeno percentual, dê valor ao seu dinheiro, porque é ele que vai ajudar a realizar os sonhos da sua família e da sua vida. E Sensacional, cara. eu espero vocês Sensacional. amanhã. Sensacional. Até tô anotando isso aqui, porque isso também, assim, ó, cara, bombou a minha cabeça, porque a gente fica achando muitas vezes, mesmo a gente eu que tô aqui, a gente fica achando que só grandes negociações, e é o que você pegou a charada. Às vezes a dona de loja tá lá pensando, ah, só funciona para quem é grande, muitos valores. Não.
Mas quem, né, honra o pequeno, honra o grande também. Cara, sensacional. Você finalizou com chave de ouro. Muito bom ouvir isso de você, viu? Para ser grande, o pequeno precisa fechar os ralos, abrir a torneira das vendas, vender mais e fechar os ralos, porque isso vai te dar mais condição, como por exemplo a colega colocou a dificuldade com o frete, de às vezes subsidiar o frete para o seu cliente e aumentar suas vendas, às vezes trazer um brinde, como a gente comentava ontem, e gerar mais vendas, gerar mais caixa, gerar mais movimento, e assim você cresce mais e assim você fica grande. Não fica grande quem não sabe administrar o pequeno. Sensacional. Cara, obrigado por isso. Esse movimento é incrível. Hoje foi um dia incrível aqui. Você a gente tem cada vez mais conseguido entender a mente das donas de loja para que a gente possa trazer soluções para elas, trazer soluções para vocês. Wesley, brigadão e a gente se vê amanhã, meio-dia aqui na nossa sequência de lives de aquecimento do workshop da dona de loja lucrativa. Muito obrigado, viu? Que é isso, Anderson. Foi um prazer. E você que quer fazer parte desse movimento de loja lucrativa, o tema de amanhã é surpresa, mas é imperdível. Só quem não gosta de dinheiro no caixa que não vai estar aqui amanhã meio-dia. Pô, perfeito, cara. Sensacional. Um abração, até mais. Valeu. Valeu. Tamo junto, muito bom. Pessoal, digita lucro então para vocês se inscreverem no nosso workshop que vai acontecer lá no dia 7/10. E lembrando que essas lives são só lives de aquecimento. A cereja do bolo vai acontecer lá no dia 7. Digita lucro para você se inscrever. Um grande abraço e como eu sempre falo, galera, vamos para cima, vamos com tudo, porque foguete não tem ré. Eu vejo vocês amanhã, meio-dia aqui no Instagram. Valeu, turma!